eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas. Daremos continuidade então ao nosso ensino da disciplina de produção de textos, mas antes vamos dar parabéns a 2 alunos que enviaram seus exercícios para a gente. Um deles foi o Guilherme, que mandou a tirinha de produção de textos com a atividade para continuar a figura, né? Então ele colocou a razão para o castigo do garoto, o fato de ter brigado com o irmão. Brigou com o irmão e ficou de castigo. Eu adorei, Guilherme, você está cada vez mais criativo e os seus desenhos estão lindos. Olhem só. Você não brinca com meu game. Ai, ai, vou jogar sozinho. Você brigou com seu irmão. Castigo? Essa não. Muito bem, Guilherme, eu adorei. E o Kelvin mandou pra gente o rascunho da HQ dele. Então, nós vamos ler apenas quando ele enviar o trabalho completo, né? Porque é sempre no trabalho completo que a gente vê tudo quando fica perfeito. Kelvin, eu li e eu adorei. Você está cada vez mais criativo e os seus desenhos estão ficando cada vez mais bonitos. Vocês estão ótimos. Parabéns ao Kelvin e ao Guilherme que enviaram suas atividades perfeitas para a gente poder ler. Agora nós vamos continuar as revisões para a nossa prova, para a avaliação que vai acontecer na próxima semana. No primeiro vídeo, eu expliquei todos os textos, todas as matérias e passei um exercício de para casa, não é? Hoje nós vamos falar brevemente desses textos novamente e corrigir esse para casa. E não tenham dúvidas de que vocês vão se dar muito bem. Se vocês assistiram a última videoaula, fizeram para casa e corrigirem direitinho, vocês vão tirar notas incríveis nessa prova. Vamos lá. O gênero literário quadrinhos, vamos começar por ele, né? A história em quadrinhos, ou HQ, é o nome da arte de narrar histórias através de desenhos e textos, em quadros, em sequências, na horizontal, né? Essas histórias possuem tudo que as histórias normais têm. Enredo, a história, personagem, um tempo, um lugar, um desfecho, né? Um final. E, no geral, eles apresentam uma linguagem verbal e não verbal, né? Então, elas são ilustradas, elas possuem aí várias linguagens para que a gente possa interpretar. Nós temos as expressões faciais e tudo isso que a gente já conversou na última aula. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero para fazer o leitor se sentir dentro da história. E para comunicar, temos as falas dos personagens, cada uma dentro de um balãozinho, e até mesmo os balões podem comunicar algo, porque existem vários jeitos, várias formas de colocar o balão. Temos balão de conversa, um balão de grito, o balão de sussurro, temos o balão de sonho, se alguém está dormindo, temos inclusive o balão de pensamento. Então, as revistinhas em quadrinho exploram tudo o que for possível para que o leitor interprete e entenda perfeitamente bem a história. E as características do gênero são as seguintes. Pode haver muitos personagens e o enredo pode ser bem elaborado. Não há limite para o tamanho. Então, os quadrinhos, né, eles podem ser do tamanho que o autor desejar. Normalmente, ele é humorístico. Por que normalmente? Porque, na verdade, os quadrinhos podem exibir outras coisas. Ele pode fazer refletir, pode fazer pensar, pode fazer até mesmo a gente chorar. Mas, normalmente, ele tem o humor. A linguagem é informal, né? Então não tem aí palavras muito difíceis, é sempre muito simples. E utiliza a linguagem verbal e não verbal, que a gente já comentou, né? A linguagem verbal é aquela escrita, é tudo que a gente lê. E a linguagem não verbal é tudo aquilo que a gente pode ver. Mais pra frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí nós vamos para o nosso segundo gênero, que é o narrativas de ficção científica, que de acordo com o livro de vocês, são relatos criados pela imaginação do autor com base em fatos científicos. Como todas as narrativas, a ficção científica também apresenta uma sequência de ações, com personagens que estão inseridos em um cenário. E de acordo com o livro de vocês também, a ficção é o ato ou efeito de fingir, fingimento, elaboração, criação imaginária, fantasiosa ou fantástica. O que isso quer dizer?
que apesar de utilizar a ciência como base, a história das narrativas de ficção científica são imaginárias. Então ele utiliza a ciência como uma base, mas a história em si não é verdadeira. As histórias de ficção científica, de acordo ainda com o livro de vocês, existem desde o século XIX e tratam de temas sempre baseados na ciência, né? Viagens espaciais, viagens no tempo, passado e futuro e vida extraterrestre. E aqui eu trouxe para vocês, né, assim como nos outros, o gênero literário. A ficção científica é um gênero ficcional desenvolvido no século XX e se refere às narrativas que incluem componentes científicos, como essenciais ao andamento da trama. Então, ela começou a surgir no século XIX, mas se desenvolveu no século XX. Esse gênero elabora fatos e princípios científicos de uma forma narrativa e pode abordar também temas fantásticos. Mas nas duas situações, eles devem ter semelhança com a realidade. Então, o texto de ficção científica, ele tem esse propósito, fazer com que o autor acredite que aquela história pode ser real. Tudo isso começou lá no século XIX com várias histórias, como Frankenstein, O Médico e o Monstro, Viagem ao Centro da Terra e A Guerra dos Mundos. As pessoas começaram a se envolver em histórias de ciência e ali começaram a colocar também a fantasia, deixando a imaginação rolar solta, né? Mas não se esqueçam, sempre tentando parecer real. A ficção científica, ela pode ser um subgênero, né? Então quer dizer que ela pode, ao mesmo tempo, ser ficção científica e aventura, ou mistério, ou drama, ou terror. A diferença é que a ficção científica sempre vai procurar convencer o leitor de que as situações são reais. Vamos dar um exemplo. Nós estamos aqui construindo um texto sobre viagem no futuro. E a gente sabe que não dá para viajar no futuro, não é? Então, o que esse texto precisa fazer? Nós podemos colocar a nossa história lá em 2200. Pensem comigo, daqui a 180 anos. E aí, lá em 2200, nós explicamos para as pessoas que estão lendo que nessa época não existia, mas que a tecnologia foi se aperfeiçoando até que isso fosse possível. Essa é uma maneira da gente tentar convencer as pessoas, mostrar para elas que naquele momento em que elas estão lendo, ainda não é possível, mas que talvez no futuro possa ser possível. É assim que a gente vai construindo uma narrativa de ficção científica, tentando convencer o leitor de que aquela história é real. E aí vamos para as tiras ou as tirinhas. Como acabamos de falar dos quadrinhos, fica muito fácil falar das tirinhas, porque elas nasceram dos quadrinhos, né? A tira ou a tirinha é uma história em quadros que costuma apresentar 3 ou 4 quadros apenas. Então a diferença entre os quadrinhos e as tirinhas é justamente esse, né? O tamanho. As tirinhas, por serem menores, precisam se desenvolver mais rápido. Ela tem ali pouco espaço para contar uma história. Elas são pequenas histórias narradas e as tirinhas apresentam diálogos curtos, linguagem simples, assim como os quadrinhos. E as falas dos personagens vêm dentro de balões ou não. Existem alguns artistas que colocam essas falas fora de balões. E elas também possuem os elementos verbais e os não verbais, assim como os quadrinhos. Os elementos verbais são a fala, o pensamento, o título da história, as legendas e as onomatopeias. E os não verbais são o desenho dos personagens, do cenário e dos balões, as cores, os símbolos, ou seja, a linguagem verbal é tudo aquilo que a gente pode ler e a não verbal é tudo aquilo que a gente pode interpretar através do nosso olhar. E o gênero, né, surgiu então lá nos Estados Unidos quando eles queriam colocar quadrinhos nas revistas e nos jornais, mas não tinham espaço. Então eles diminuíram a história em quadrinho para 3 ou 4 quadros, formando assim uma tira de história, e é por isso que vem o nome tiras. As características são muito parecidas com as dos quadrinhos. Linguagem verbal e não verbal, linguagem informal e ligada à fala, e normalmente é humorístico. A diferença é que ela tem um personagem principal, né, como o principal tema, e outros personagens menores em volta. E também a diferença de que o enredo precisa ser muito mais rápido, já que ele precisa ter começo, meio e fim num espaço bem pequeno de tempo. E as regras do jogo são textos que têm a função de nos instruir sobre a forma como um jogo ou uma brincadeira é praticada. Quando lemos as regras do jogo, ficamos sabendo quantas pessoas podem jogar, que material é preciso, qual o objetivo do jogo, quem será o vencedor e precisamos saber as regras do jogo para poder brincar. Então, regras do jogo
é um gênero que tem o propósito de instruir as pessoas, de ensinar. Né? Esse gênero, então, é um texto que ensina alguma pessoa a jogar algo. E nesse texto é apresentada regras de como lidar com as normas de um jogo e instruir como deve ser jogado. E as características são essas, né? A finalidade é ensinar. A linguagem tem que ser clara e objetiva, porque se ela for confusa, não vai ajudar em nada. E o texto é separado em blocos, né? Título, objetivo, número de pessoas, regras do jogo e assim por diante. Mas a principal característica é ensinar como jogar. E agora vamos, então, corrigir este para casa. Número 1. Explique as características dos quadrinhos. Pode haver muitos personagens e o enredo é mais elaborado. Não há limite de tamanho neste gênero. Normalmente ele é humorístico, mas também pode fazer refletir, pensar, chorar, tudo aquilo que o quadrinista desejar fazer com o leitor. Linguagem informal e ligada à fala, então nada de palavras muito difíceis, é sempre muito fácil, né? Uma linguagem tranquila. E utiliza a linguagem verbal e não verbal, ou seja, a linguagem escrita e a linguagem visual, tudo aquilo que lemos e tudo aquilo que vemos. Podemos interpretar as expressões dos personagens, as cores usadas, os movimentos, tudo isso como linguagens não verbais. 2. Explique o que um texto precisa ter para ser considerado um texto de ficção científica. Esse gênero consiste em uma elaboração de fatos e princípios científicos em forma de narrativa, mas também pode abordar temas fantásticos, né? Nas duas situações tem que haver semelhança com a realidade. Então, a base é o científico, pode até ter temas fantásticos, mas o leitor precisa acreditar que há uma semelhança com a realidade, né? O leitor precisa acreditar que aquele texto pode ser real. Um texto precisa ser real para ser considerado ficção científica? Os fatos e os princípios científicos são relevantes nesses temas, mas apenas devem parecer reais e não necessitar ter realmente verdade. A ciência é utilizada como base, mas ainda assim é uma ficção. E ficção, como a gente viu, significa o ato de fingir, é algo imaginário. Então a ciência é utilizada como base, mas o resto da história, o enredo da história, é todo tirado da imaginação, ou seja, é uma ficção. 4. Quais as características de uma história de ficção científica? Utilizar temas científicos como base, ser uma ficção e parecer real. Essas são as principais características de um texto de ficção científica. A partir daí, ele pode ser uma aventura, ele pode ser de terror, ele pode ter mistério. Mas essas 3 características sempre têm que estar presentes. Utilizar temas científicos como base, ser uma ficção e parecer real. 5. Explique as principais características de uma tirinha. Gira em torno de um personagem principal que interage com outros personagens menores. É normalmente humorístico, mas assim como os quadrinhos pode emocionar e várias outras coisas. A linguagem é informal e é ligada à fala e utiliza linguagem verbal e não verbal, que já abordamos aqui muitas vezes. 6. Quais as linguagens que podem ser utilizadas em tirinhas e quadrinhos? A linguagem verbal e a não verbal. A verbal é aquela que utiliza a escrita. E a linguagem não verbal é aquela que utiliza todos os elementos que podemos ler sem utilizar as palavras, ou seja, cores, movimentos, expressões e etc. 7. Qual a diferença entre tirinhas e quadrinhos? As tirinhas são feitas em 3 ou 4 quadros, enquanto os quadrinhos não têm um limite especificado. Como é mais longo, normalmente os quadrinhos possuem uma narração mais longa e mais complexa. As tirinhas precisam contar uma história toda muito rapidamente, enquanto os quadrinhos têm mais espaço para trabalhar. Então haverá uma diferença aí na história das duas. Quais as características do gênero regra do jogo? Finalidade de instruir, linguagem clara e objetiva, texto separado em blocos e ensinar como jogar. É assim que as regras do jogo devem funcionar. Tem que ser claro, porque senão vai só complicar a vida das pessoas, né? Separado em blocos para ficar mais organizado e, acima de tudo, ensinar como jogar. Qual a função da regra do jogo? Ensinar as pessoas a como jogar um jogo, as regras, materiais utilizados e etc. E 10. Quando usamos as regras do jogo em nossa vida? Quando precisamos aprender regras de um novo jogo, de um jogo novo.
Nós podemos buscar essas regras de jogo na internet. Se compramos um jogo na loja, né, normalmente ela já vem com as regras ali num panfleto. Então, as regras do jogo sempre vão ser utilizadas quando precisamos aprender algo novo sobre um jogo novo. Bom, eu quero que vocês estudem bastante. Se restou alguma dúvida, assistam a última videoaula, assistam a essa novamente, revisem os exercícios, porque é tudo que vocês precisam para fazer nossa avaliação, tá bom? Estudem bastante, boa sorte e lembrem-se, juntos no caminho certo.